Vascaína, aqui Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Pós-jogo de Botafogo 2, Vasco 0. Sabe, eu vou ser sucinto porque talvez até atropele as palavras. Tô bolado, é muito estressante e o que acontece? Eu vou acabar sendo repetitivo e talvez na construção do pensamento eu nem me faça entender. Cara, porque são tantos erros e a gente, todo jogo a mesma coisa, a gente acaba sendo repetitivo. Parece que só a gente que é torcedor vê, eles não conseguem enxergar, a diretoria. Tem um outro torcedor que erra, mas é torcedor. Agora, quem tá com a caneta na mão não pode estar errando dessa forma. E além de tá assumindo o cargo, tem que ter condições de saber. E outra, o torcedor às vezes erra porque não acompanha os bastidores. Agora o cara que tá lá acompanhando o dia a dia de cada um tem que saber disso. Olha só, a dinâmica da partida foi essa aqui, aos 4 minutos Barbosa tomou um amarelo, né? Depois teve uma revisão no VAR, que o João Vitor simplesmente fez um corte com o braço, foi pênalti, mas o Daronco acabou salvando o Vasco porque encontrou uma falta, né, no momento anterior. E aí uma falta, se eu não me engano, do Arthur Cabral, num defensor do Vasco ali, acho que no Nuno Moreira, no meio campo, no Nuno Moreira, e aí ele deu essa falta aí e anulou o pênalti, que salvou ali o primeiro tempo, né? O Lucas Freitas tomou um amarelo aos 42, acabou o primeiro tempo 0-0, apesar de o Botafogo ter tido mais oportunidades, o jogo estava mais parelho, mas o Vasco já estava deixando a desejar, já ia sair perdendo já no primeiro tempo com esse pênalti bizonho aí. O João Vitor, ele não é jogador para o Vasco da Gama, ele tá lá porque o Vasco não tem opção, não tem capacidade de montar um elenco decente, aí acaba ficando. Então vamos lá, iniciou o segundo tempo, o Montoro, né? É um garoto não, um homem, né, de 18 anos, novo, mas um cara, ele joga com as duas pernas ali, domina, sabe, o jogo, o passe dele é diferenciado, o Botafogo contratou ele, se eu não me engano, por 50 milhões de reais, né? Pagou em dólar ali, acho que foi 10 mil dólares, sei lá, 10 milhões de dólares, enfim, 50 milhões de reais. E tem apenas 18 anos, era destaque argentino e tal, veio pro Botafogo, jogou contra o PSG, jogou contra os times da Europa lá, como se, sabe, não pesou. E ele dominou, ele jogou à vontade, sabe? Tomou um amarelo aí, o Arthur Cabral abriu o placar aos 48. Logo os dois, três do segundo tempo, Arthur Cabral fez, vocês observaram, né? Arthur Cabral. Se fosse o Igor Jesus, os times trocam as peças e funcionam, sabe? As coisas andam. O Botafogo já é metade de renovação em relação ao ano passado e tá funcionando aí. Se eu não me engano, foi para sexto, já tá brigando lá por uma vaga na Libertadores novamente. Daqui a pouco tá brigando pela liderança, tá 6 pontos atrás do Flamengo. Tá todo mundo lá em cima. Tá Flamengo, tá Fluminense, tá Botafogo, todo ano é isso, todo mundo brigando lá em cima e o Vasco aqui, ó, brigando em 16º, 17º. Cara, impressionante. Olha, eu vou te falar, tô passando aqui as coisas sem pauta. O que acontece? Agora eu comecei a pensar o seguinte, ontem eu comecei a pensar que eu acho que é interessante para essa gestão o Vasco cair para a segunda divisão, porque não é possível você vê o naipe das contratações, a forma que acontecem as coisas. Quando eu vi Alex Teixeira entrando no lugar do Coutinho, eu comecei a pensar, a gestão quer que o Vasco caia. Porque fica mais dificultoso para vender, enfim. Já rolou uma conversa aí de um deles que já está planejando aí a reeleição do Pedrinho. Cara, olha, entra ano, sai ano, e é a mesma ladainha. É com o Campelo, é com o Jorge Salgado, é com o Pedrinho. A gente não dá uma sorte de ver alguém bem intencionado, alguém que entenda de gestão. O Flamengo deu sorte, o Palmeiras deu sorte, o Botafogo deu sorte. Não estou nem falando de SAF, nem de associativo, estou falando de gestão. Porque não importa, sendo SAF ou associativo,
você tendo uma gestão, as coisas funcionam, cara. As coisas funcionam. Vamos lá. Olha só, entrou Matheus Carvalho, saiu Lucas Freitas, estava com amarelo, não sei por que Diniz tirou Lucas Freitas. Foi por causa do amarelo ou ele pretende fazer isso aí? Colocar o Matheus Carvalho, eu não entendi muito bem, é muita coisa conturbada. O que eu vi ali, que parece que ficou 3 zagueiros, sei lá, ele recuou um volante, tá? Ele recuou o Hugo Moura, tirou o Lucas Freitas, colocou o Matheus Carvalho. O Matheus Carvalho ficou meio que centralizado ali, recuou o Hugo Moura, caindo mais para a esquerda, e o João Vitor para a direita, liberou mais os laterais. Eu acho que foi isso aí. Eu só sei que virou Avenida Brasil. Eu acho que toda vez que o Vasco sair atrás e tiver que buscar um resultado, um empate ou a virada, tiver que fazer isso, irmão, a gente nunca vai empatar, nunca vai virar, porque aquilo ali vira uma peneira. O Botafogo poderia ter feito 4, 5 gols. E se o Daronco dá o pênalti, então, esquece. 4, 5 a 0 ali. E a 0, porque o Vasco não tem poder ofensivo, mesmo ele sacrificando a zaga. Eu não vi na mesma proporcionalidade um jogador a mais no ataque. O time simplesmente não atacou mais. Não atacou assim na proporcionalidade. Vou sacrificar um defensor para ter um jogador a mais pisando na área de ataque e a gente vai buscar isso. Não, foi o contrário. O efeito foi ao contrário, foi inverso. O Botafogo entrou com facilidade, depois sai Arthur Cabral, entra o tal do Natan, também fez gol também. Olha, se tivesse o Igor Jesus ali, irmão, esquece. Era goleada na certa. Tá aí, ó. Entrou o Alex Teixeira no lugar do Coutinho. Alex Teixeira é o quê? É meio armador? Caraca, olha, eu não aguento mais. Já tô 1 ano vendo o Teixeira entrando no lugar do Coutinho e não resolvendo nada. Olha, eu começo a pensar que o Diniz tem sim, tem liberdade para agir, mas nem tanta liberdade. Eu acho que tem um acordo de cavalheiro ali, dele com o Pedrinho, com o Coutinho, que tem que colocar o Teixeira, porque eu não acredito que com a experiência que o Diniz tem, ficar colocando o Teixeira. O Teixeira saiu do Vasco, ficou mais de 1 ano aí sem um contrato, ninguém contratou o Teixeira. O Teixeira não joga nem na Série B mais. Acabou a carreira dele, não tem mais explosão física. Eu não ouvi falar o nome do Teixeira. Aonde que o Teixeira resolveu alguma coisa? Quando? Quando que o Teixeira, quando retornou pro Vasco, naquela época de Série B, agora em Série A, quando que o Teixeira resolveu alguma coisa? Cara, impressionante, os erros se repetem, parece que eles fazem de sacanagem, mano. Tá aqui, ó, no lado do Botafogo, saiu o Savarino, entra um cara que era do Inter de Milão, tá? Arthur Cabral saiu, entrou o Natan que fez gol, esse Natan Fernandes aí, tá aqui, ó, aos 78, sai o outro Arthur, entrou o Rodrigues também, jogador com qualidade, sai o Montoro, entra o Alan. Olha só, aí o Vasco, sai o Nuno Moreira, entra o Garré, que, sei lá, entrou hoje, depois de 1 ano no Vasco, contrata os jogadores, ninguém tem condições de jogo, tá aqui, entrou o GB no lugar do Verratti, tentou fazer uma fumaça ali, mas entra no final, ele bota no final. O importante é botar o Teixeira. Teixeira tá aqui, ó, entrou aos 62, 61. Agora os outros que talvez resolvam alguma coisa, que é o DVD retornando, o desespero é tão grande que a gente tá esperando alguma coisa do DVD. A gente tem esperança no DVD. O GB entrou no final. O Ryan encostado. O Ryan não fez nada. Cara, impressionante o número de jogadores que tem no Vasco que oscila. Cara, mas eles oscilam de uma tal forma que é assustadora. É tipo 8 e 80. Cara,
10 jogos, 8, um jogo 80. Aí o vascaíno se ilude, porque tem muito isso, tem muito vascaíno iludido, muito vascaíno que é Nutella, sabe? Não adianta, eu sou raiz, eu cobro, eu tô acostumado de ver Bebeto, Romário, sabe? Cara, não adianta. Não adianta. Eu vou cobrar, cara. Eu não vou ficar aqui. Ah, o Coutinho jogou bem contra o São Paulo. Ah, Coutinho é craque. Coutinho é seleção. Pô, Coutinho... Cara, esquece isso. Quanto tempo que ele tá aqui? Quanto tempo que o Coutinho não joga, cara? Quanto tempo que ele não joga? Ele tava encostado lá. Veio pra cá, ficou encostado aqui. Treinou com o personal trainer. Depois tentou alguma coisa. Quanto tempo? O Coutinho tem uns 4 anos que não joga, cara. Porra, aí pega um São Paulo capenga, com o Zubeldia pedindo pra sair, a diretoria tentando por segurar ele. Não tinha mais clima no vestiário. Muitas reservas. Tinha acabado de perder pro Mirassol. Aí ganha do São Paulo. Pronto. Aí serve pra iludir o torcedor. Aí a diretoria que já contrata mal e não quer contratar. E sempre a alegaçãozinha que não tem dinheiro e tal. Não sabe gastar o pouco que tem. Não sabe. O Igor Jesus do Botafogo não foi custo zero? Foi ou não foi? Tem contratações aí de 8 milhões. O Savarino pro Botafogo foi quanto? Não dava para pegar o Savarino? Sabe, você vê o Eric Pulga, que tá no Bahia. Foi quanto? 16? Não dava para pegar o Eric Pulga? Vê quanto que gastou com o Maxime, com o Jean David. Soma aí. Contratação pontual. Gastou mais de 30 milhões de salário com o Paê batendo palma. Olha, muito vascaíno que se contenta com pouco. Infelizmente, se ilude facilmente. Não adianta, eu não me iludo. Aí, esse jogo contra o São Paulo fez mal a todos. Não ao Vasco, que veio os 3 pontos, beleza. Mas fez mal à diretoria, que aí já se escorou, achando que poderia ficar com esse elenco, que ganhou São Paulo lá. A realidade é essa aí. Se continuar assim, vai cair. Outra coisa, o Coutinho. Cara, o que é aquilo, cara? Ficou 30 dias sem jogar. 30 dias. Jogou 20 minutos. Sentiu a panturrilha esquerda, cara. É isso mesmo. Jogou 20 minutos, sentiu a panturrilha. Depois ficou se arrastando em campo sem graça de sair no primeiro tempo. Aí saiu aos 61, né, que dá aproximadamente aí 16 minutos do segundo tempo. Cara, o que é isso, cara? Coutinho saiu por quê? Sentiu a panturrilha já? 30 minutos, 30 dias. Porra, o time cansado. Pô, Botafogo deu um banho, cara. Botafogo deu um banho. Se o Botafogo dá um banho, tecnicamente, tudo bem, as contratações do Botafogo foram mais caras. Foi mais caro a contratação. Tecnicamente, beleza, a gente pode aceitar. Agora, taticamente e fisicamente, pô, tá de brincadeira, cara. Pô, parece que o Vasco não treinou nada. Foi tudo a mesma coisa. Ou até pior. Cara, os jogadores cansados. Cara, se pelo menos fisicamente o Vasco sobra, pô, o Vasco tava encostado mais de 30 dias. E voltou a mesma coisa, contratou o Thiago Mendes, que o cara nem pronto veio. Carlos Amodeu falou que no retorno aos treinos já teria as contratações. Cadê as contratações, cara? O Vasco não contratou ninguém. Veio o Thiago Mendes e mesmo assim contestado. Porque, tudo bem, o cara tem uma trajetória bacana, né? Muitos falando bem aí, até certa qualidade, beleza. Mas é uma incógnita, porque o cara ficou, em 2 anos, ele jogou 20 jogos. E isso, gente, olha, com 3 dias você entra em efeito de destreino. Você tá numa academia, musculação, você tá malhando e tal. Você perdeu o final de semana ali, tu faltou 2, 3 treinos ali. 3, 4 dias já entra num efeito destreino. Imagina um jogador
que em 2 anos ele jogou 20 dias. Tem jogador que não retorna, retorna mal, demora a retornar. Enfim, é isso, cara. Olha, tinha muitas outras coisas que eu ia mostrar aqui, mas, sabe, já falei muito, o vídeo vai ficar muito grande. Então depois eu gravo um outro vídeo aí, beleza? Rapaziada, é isso. Tamo junto, muita fé, forte abraço e saudação vascaína. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.